Fala galera, beleza? Ó, tô aqui com uma peça urgente de emergência para fazer. O áudio deve ficar um pouquinho, mas a gente vai fazer o molde dessa peça aqui, tem 1 metro. Tem os braços ali ainda que vai encaixar aqui depois. Então vamos ripar. Primeira coisa a fazer é colar a peça e selar embaixo ali para não entrar silicone na hora de fazer o molde. Aí aqui eu furei para posicionar a peça em pé, porque eu vou fazer o molde de uma vez só, engrossando o silicone e cortando depois na hora de dividir. Então eu coloquei uma barra roscada aqui, furei, posicionei, reforcei com cola quente para ficar bem firme, para na hora que eu for fazer o silicone não ficar caindo. É muito importante passar vaselina em pasta, tá? Vaselina sólida na hora de fazer o molde. Aqui eu utilizo um pincel para facilitar ali os acessos. E nessa primeira camada eu vou fazer sem nenhum aditivo, o silicone apenas catalisado normalmente. E vou espalhando pela peça com cuidado, pode ajudar com o pincel e tudo mais. Aqui eu estou utilizando o aerosil e ele vai espessar o silicone, deixando ele mais grosso e eu conseguindo então espatular. E aí você precisa fazer um testezinho, porque dependendo da quantidade de aerosil, você precisa aumentar o catalisador. E aí você vai espatulando e mantendo de forma uniforme para você engrossar por igual todo o silicone. Precisa ficar uniforme, senão você não vai ter um molde legal. Aqui eu repito os passos e é muito importante manter essa aplicação homogênea para evitar bolhas, né, no seu molde e deixar ele mais frágil. E aí eu faço um cantinho para poder cortar depois, então eu faço uma linha de emenda ali mais grossinha. Aqui o corpo eu preciso limpar bem e aplicar vaselina também nele todinho, porque o primer ele é poroso, então com certeza vai grudar. Aqui com a ajuda de um pincel eu levo em todos os cantinhos para ficar tudo copiadinho. E eu não me preocupei com a estética desse molde, ele precisa ser funcional. Bom, foram feitas apenas 3 cópias, era um molde para só 3 cópias, então ele precisava ser feito rápido, de forma bem feita. Então ele tem 3 centímetros de espessura, para não ter chance de deformar. Aqui eu estou fazendo a bordinha para poder cortar com segurança e ter um fechamento legal. Então é importante você fazer uma borda. E eu vou utilizar o gesso para algumas partes dos moldes, que é mais barato e mais rápido de fazer também. Então aqui eu refilo todo o molde, determino onde vai ser a minha divisão depois. E o gesso ele precisa ser feito de forma que não tenha travamento mecânico. Então eu faço um lado e baseio certinho o limite de gesso para aplicar ali no silicone. E vou fazendo com calma. À medida que ele vai secando, ele vai ficando mais firme e você consegue controlar melhor aí. E qualquer coisa, faça de pouco em pouco, mas sempre sem esperar ele curar totalmente. E tá tudo certo. Aqui eu tirei a peça para ficar mais fácil de eu refilar. Passo a vaselina. E nessa outra parte eu resolvi usar a nossa fibra para concreto. Ela reforçou o gesso de uma forma muito boa e ele ficou mais fino, pôde ficar mais fino, né? Então deixou a peça mais leve também e uma resistência muito boa. E dá mais controle também na hora de você espalhar ele pelo molde dessa forma. Depois é só abrir, dar um acabamento ali para ficar mais bonitinho e aí esse molde já está pronto. Sempre que for abrir, muito cuidado para não forçar demais um lado. Vai abrindo, vai desencaixando ele todinho. Aqui eu tiro o excesso de silicone e essa parte, por ser um molde muito grande, vai ser feita de fibra de vidro. Eu fiz uma dobradura com papel aqui para criar uma divisão. Então eu cortei ali onde vai ser a divisão do molde, encaixei os papéis e assim eu consigo fazer a divisão do molde bem rapidinho.
Aplico o gel coat, 2 demãos de gel coat e depois a fibra de vidro, tomando cuidado para não ficar muito acumulado em algum canto, deixar bem espalhadinho. E aí eu utilizo a fibra picada para poder fazer a laminação. A laminação é muito simples, não é o foco desse vídeo, mas basta você impregnar a fibra com a ajuda de um pincel utilizando a resina de laminação, né? A resina ortofitálica. É uma resina poliéster que você catalisa, ela vai ter ali seu tempo de trabalho de acordo com a catálise que você fizer. Aqui eu utilizei 1% de catalisador, então eu tive um tempinho de trabalho bem bacana. Consegui fazer a laminação aí das 2 camadas tranquilo e ficou da noite para o dia curando para eu fazer a outra parte depois. Depois de seco eu apliquei gel coat na superfície ali para eu não ficar em contato direto com a fibra. Secou, eu consigo já virar para poder fazer o outro lado. Aí basta limpar tudo, ajeitar, ver se não tem nenhum negativo, nenhuma partezinha travando. Se tiver, você pode corrigir com massinha de modelar, por exemplo, que tem no nosso site também. E tudo que tiver em excesso é só retirar. Aqui eu vou usar o Redelube porque ele é muito bom para desmoldar a resina, né, no caso o gel coat do silicone, né? Mas eu também passei desmoldante na fibra para poder não grudar uma na outra. E aí nesse caso eu utilizei vaselina, mas poderia ser o RDL, poderia ser cera, poderia ser várias coisas. E também aplico o gel coat ali para proteger da fibra e evitar de machucar no manuseio. Depois, antes de abrir o molde, eu faço os furos guias, limpo tudo ali, corto a lateral. Esses furos guias são para fechar com parafuso e manter o molde no lugar. Isso vai garantir que o molde fique bem fechado. Aqui eu estou utilizando uma ferramenta oscilante, né, a multiferramenta, que ela faz pouquíssima sujeira na hora de cortar a fibra. Então, se você não tem um espaço adequado aí para utilizar fibra de vidro e quer fazer pouca sujeira, é uma ótima ferramenta para isso. Aqui eu uso algumas cunhas para abrir o molde e com cuidado eu vou cortando, retirando o silicone. Muito cuidado sempre na hora de abrir os moldes, tá? Vai observando, vai fazendo com cuidado, sempre que possível com uma ajuda para se acontecer alguma coisa. E aqui vamos para a cópia. Gel coat, 2 demãos, a primeira sempre dentro do molde e a segunda eu já passo um pouquinho na borda, que é para na hora que eu fechar ele já selar o molde todo, para depois eu poder adicionar a resina ali e girar o molde. Então aqui eu aplico a fibra, por exemplo, sem a resina, porque depois eu vou adicionar a resina, porém ela já está presa no gel coat. Então é só uma forma de ser mais rápido e produtivo, porque aí eu vou fazendo tudo junto. Aqui, como esse molde é grande, eu vou utilizar o Redelube para não grudar nas laterais e não grudar no silicone, porque é uma peça grande, né, com algumas entradas ali, então eu preciso que ela desmolde fácil. Mas depois é muito importante você lavar a peça, porque o Redelube é um lubrificante, né? Ele é um óleo, né? Uma gordura. Então isso na hora da pintura atrapalha. Sempre que usar um desmoldante no seu molde, você precisa lavar bem a peça. Para fechar esse molde eu laminei e fechei ele com o gel coat na borda, tá ainda fresco. Então isso garantiu o fechamento da borda. Depois de tudo pronto eu reforço com resina as peças e retiro ali as rebarbas, vou fazendo o acabamento. Aí o acabamento vai lixa, vai massa plástica, mais lixa, mais massa plástica, você vai encontrando todos os defeitinhos. Na hora de colar o braço, eu faço furos dos 2 lados e colo com massa plástica. Assim eu tenho um travamento mecânico também, não só químico. Antes de passar o primer, lavo bem a peça
lavei com água e sabão e depois eu ainda passei álcool e sequei bem. E aí eu faço a aplicação de um primer PU bege. Sempre tomando cuidado para ver se tem alguma coisa. Faço uma aplicação bem leve e vou conferir se tem mais algum defeitinho. E todos os defeitinhos vão sendo corrigidos. Então, mais lixa. Limpa tudo, tira o excesso, lava a peça. E aí dou uma última camadinha para ficar bonitão. E esse aqui é o nosso resultado. A peça iria ser pintada pelo cliente e esse foi um projeto que eu fiz em parceria com o Thiago Daruma, que precisou da minha ajuda para conseguir fazer esse molde aí e entregar todo o projeto. Teve outras peças a tempo. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, poste aí nos comentários e até o próximo vídeo.